todo sentido. Porque quando você está esgotado profissionalmente, você consegue ir no médico, você consegue ir no psiquiatra ou no psicólogo, que são os profissionais que vão fazer esse diagnóstico, e você consegue uma licença de afastamento, ou você consegue tirar férias por algum momento e dar uma relaxada. Mas dos filhos não dá para fazer isso. Né? Agora vamos congelar aqui as crianças e deixa eu respirar fundo. Não dá para a gente fazer isso. É uma demanda, mesmo quando tiramos férias com elas, mesmo quando a gente vai para um resort com tudo incluso, mas você está preocupado com a segurança dessa criança, está preocupado se você deixou ele com o animador e o animador não é um abusador. Você está o tempo todo com uma demanda, uma carga mental muito grande quando você é mãe ou quando você é pai. Eu vou acabar generalizando para a mãe, porque a gente sabe que é onde mais pesa, né? Acaba sobrando muito para a mulher essa carga mental. Eu vou acabar falando mãe, mas os pais sintam-se contemplados, aqueles que também se sentem sobrecarregados. E em algum momento isso fica adoecedor, em algum momento esse estresse que é natural e que é preciso que a gente tenha, se a gente não tem um estresse cuidando de crianças, alguma coisa está errada, porque a gente foi biologicamente programado para ficar preocupado, senão essas crianças não iam sobreviver, né? A gente ia deixar, atravessa a rua e a gente não ia estar nem aí. Então a gente é programado, mulheres principalmente, é programada biologicamente para o tempo todo estar ligada em perigo, segurar a mão da criança, tá muito silêncio, o que será que aconteceu? A gente está programado para isso, a gente tem um estresse saudável, uma liberação de adrenalina, de cortisol, que são saudáveis para que a gente mantenha a integridade dessa criança, para que a gente exerça a parentalidade de forma adequada. Em algum momento a gente ultrapassa esse ponto. E quando é esse ultrapasse? Quando é que passou do limite do estresse? E isso eu acho que a gente precisa ficar muito, muito atento hoje em dia com essa questão de defender a infância, porque a gente já tem vários estudos comprovando, né? Precisa brincar com a criança, ou não pode comer doce antes dos 2 anos. Tempo de tela até 5 anos é no máximo 1 hora por dia. Então a gente tem muita coisa dizendo como a gente deve atuar com essas crianças. Não pode gritar, isso é violência verbal, não pode fazer agressão psicológica. A gente tem muita coisa, mas a gente tem pouco amparo, cada vez menos amparo. A gente está cada vez mais sozinho, a gente tem cada vez menos primos, a gente tem filho, né? Os avós ainda não estão aposentados, então a família está cada vez mais nuclear, a família está cada vez mais sozinha. E a rede de apoio acaba sendo a escola, acaba sendo a babá, acaba sendo a televisão, o tablet, o celular, ou alguma coisa para que essa família consiga cozinhar, para que essa mãe consiga tomar banho, para que essa mãe consiga exercer tarefas que não dá para fazer com a criança ali por N motivos. Às vezes dá, às vezes é até bom que a criança esteja junto, mas o bebê não vai estar na cozinha na hora, né? Você vai mexer com produto químico, a criança não vai estar junto, enfim. E aí a gente vai passando, a gente tem esse limite de sobrecarga e de estresse, ele vai passando. Então, vamos lá, sobre o burnout parental. A gente tem a fase 1, para a gente entender aqui como que a gente está. Eu estou muito estressada, como que eu sei se isso está bom, se é um estresse bom, ou se a gente está passando do limite? A gente tem a fase 1, que é quando você está muito estressado, você está sem paciência, você está cansado, você dorme e você acorda bem. Você dorme e você tem energia para viver um outro dia. Isso é o estresse normal, esse é o estresse, o começo do estresse parental, mas o estresse que a gente vai viver. Uma pessoa com recém-nascido, é impossível que não esteja estressada. É uma demanda muito grande, é amamentação, é fralda, são noites sem dormir. Então, esse momento, essa fase 1 é aquela que a gente espera que tenha o mínimo de apoio, né? Se o marido ajuda essa mulher que está com recém-nascido, vai ser muito mais fácil. Se ela tem a sogra, se ela tem uma babá, se ela tem uma pessoa que pode limpar a casa dela, vai ser muito mais fácil, com rede de apoio. Mas a gente ainda consegue, sozinho, passar por essa demanda. A gente tem a fase 2 do estresse, que é quando a gente já precisa buscar ajuda profissional. Então, nessa fase, a gente dorme e acorda já cansada. Você dorme e acorda e pensa, ai, tudo de novo. Mais um dia, botar a criança para fazer aula, estar aqui isolado, não ter outra pessoa para ajudar, ter que trabalhar com a criança no pé. Então, esse estresse, claro, né? Se isso acontece uma semana ou um dia com uma criança doente, tudo bem, a gente passa. O burnout, ele vem quando é um estresse crônico, né? São dias, são semanas repetidas da pessoa
extremamente estressada, liberando hormônios de estresse, liberando cortisol, liberando adrenalina, noradrenalina. Isso vai desregulando o corpo. Então, nessa fase 2, você já ficou tanto Morgana, tempo... só um minuto. Tem algum microfone aberto e tá dando interferência. Alguma criancinha brincando. Acho que foi. Foi. Às vezes acontece, né? Vamos... Quando a gente chega nessa fase 2 do estresse, quando a gente chega na fase 2, a gente já liberou por vários dias seguidos, por várias horas seguidas, cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são os hormônios que a gente libera, o nosso corpo libera para que a gente consiga ter energia e demanda suficiente para passar por esse momento de estresse. Então, né, imagina, você está lá com um recém-nascido, várias horas sem dormir, se o seu corpo continuasse normal e igual, você não ia ter energia para acordar de noite, você ia deitar e não ia acordar com o neném chorando. Então, a gente tem um funcionamento diferente, né? As mães que têm um recém-nascido, com certeza sabem, é um chorinho e você já acorda. E você pode ter tido sono pesado ao longo da vida inteira, mas quando você tem um recém-nascido, você não tem um sono pesado. O seu corpo está preparado para lidar com isso, você está liberando hormônios para isso. No estresse, é assim, você está liberando lá o cortisol, adrenalina e noradrenalina. Ele passa a ficar crônico vários dias seguidos, várias semanas seguidas, e isso altera o seu organismo, porque o seu organismo não é feito para estar lá com essa liberação de adrenalina, desses 3 hormônios várias vezes. Então, vai começar a ter sintomas físicos. Na fase 2, a gente tem sintoma físico de estresse. Então, você vai ter queda de cabelo, você vai ter alteração gastrointestinal, então você vai ter prisão de ventre, ou você vai ficar com o intestino solto, você pode ter aumento da pressão arterial, em casos mais graves tem até infarto, né, quando isso é muito crônico. Mas começam a acontecer alguma insônia, problemas de sono, ou sono em demasia, e tem os sintomas psicológicos, que é o principal aqui para a gente entender as crianças, né? Então, é quando você começa a negligenciar. Você precisa buscar tratamento na fase 2 porque você já está negligenciando a criança. É aquele momento que você está tão cansada que a criança fala, eu vou brincar lá fora. Você fala, tá bom, tá bom, tá bom. Só quero 5 minutos de paz. Aí você fica no sofá, 5 minutos, e não vai lá olhar a criança. E ela pode cair, ou ela pode, não sei, uma criança pequena, né, se afoga em 5 centímetros de água no balde. É quando você começa a só querer momento de paz. A criança fala, tá bom, vai, vai. Eu vou na casa do meu amiguinho, que você nem conhece os pais. Tá bom. Porque você só precisa. Isso é a negligência. Você começa a negligenciar a criança porque você tá estafado. Então, a gente tem os sintomas físicos, a gente tem negligência, começa a ter distanciamento emocional, então a criança vem, abraça, quer carinho, você não quer carinho, você fala, tá bom, filho, deixa a mamãe aqui um tempinho, você tá de saco cheio. Claro, você não vai, né, eu odeio meu filho, tô de saco cheio do meu filho, não é isso, mas você tá precisando de um momento para si, e muitas vezes você não tem esse momento, né? A gente está entendendo aqui que essa questão de burnout ninguém escolheu, né? A pessoa está passando por um estresse crônico por vários motivos. Às vezes ela está cuidando de uma pessoa doente em casa, ou agora nesse momento que a gente está de pandemia, que tem que trabalhar em home office, tem que cuidar da casa e não tem mais o funcionário ajudando, e tem criança. Então, são um acúmulo de papéis ocupacionais que você muitas vezes não tem o que fazer, você precisa gerir essas coisas, né? Não pode deixar de trabalhar. Começam as agressões verbais e físicas nessa fase 2, então você fala, filho, vai escovar o dente. Aí a criança que também está estressada, está confinada, não quero, vai escovar. Você já grita, você já não tem mais tanta paciência, você começa a agredir verbalmente, a criança faz alguma coisa errada, meu Deus, mas você é burro. Você começa a passar dos limites com ela, porque a sua paciência é ínfima, porque você está estafado e porque é como você se sente, né? A gente, quando está cansado, a gente não tem paciência conosco. E a gente passa isso para a criança também. Se na fase 2 a gente ainda assim não buscou um tratamento, uma ajuda, um auxílio, a gente vem na fase 3, que aí é o ápice, quando os pais começam a perceber, além de ter todos esses fatores da fase 2 agravados, então já pode começar a bater na criança, né, fazer violência física mesmo, começam os xingamentos, a negligência fica maior, né, a criança tá chorando e você fala, não vou deixar chorando, não vou lá ver o que é, não aguento mais. É quando você começa a negligenciar num ponto maior, um ponto preocupante. E quando você olha para trás como você era mãe antes, se você pensar,
ah, como eu era como mãe na pandemia, você começa a se sentir muito mal, porque é quando você percebe que você não está mais dando conta. Então, é um momento que pode cruzar a linha para a depressão, quando pode cruzar a linha para precisar de um tratamento medicamentoso, porque você chegou num momento que você consegue enxergar que você passou dos limites e você não dá conta mais de exercer a maternidade ou a paternidade da maneira que você gostaria. Solução para isso a gente tem? Seria bom, né? Seria bom que a gente pudesse ter solução. Mas não tem uma solução aqui para dizer para ninguém, porque a questão de sobrecarga não vem porque a gente escolhe. É muito difícil que isso seja uma escolha. Ah, sim, lá na fase 1, no começo, por exemplo, quando você está com um recém-nascido e você se sente inseguro de deixar com outra pessoa. Então, você está se sobrecarregando, ou você não quer deixar com que o pai tenha mais cuidados. Ah, deixa que eu troco a fralda melhor. Ah, não, deixa que eu vou amamentar e você não consegue ajudar. Então, sim, a gente pode acabar se sobrecarregando um pouco mais. Mas, na imensa maioria das vezes, quando a gente chega lá no limite, quando a pessoa chega no limite com o burnout, não são fatores que a gente consegue mexer muito. Agora, na pandemia, não dá para a pessoa falar, vou me demitir, não estou conseguindo fazer a minha office, que se dane, vou parar de trabalhar. Você precisa continuar trabalhando. A louça precisa continuar limpa, senão você não vai ter onde comer. As crianças continuam existindo dentro da sua casa. Então, você precisa dar um jeito de lidar com essa demanda. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente começa a perceber que a gente está passando ali, que a gente está muito exausto, que a gente não está aguentando, o que a gente precisa fazer é entender que a gente tem o direito de reclamar. E a gente tem uma ideia de que a maternidade é maravilhosa, que a parentalidade é maravilhosa, que tem tanta gente que está tentando engravidar e não consegue. Então, como que a gente tem um filho saudável e reclama? Mas a gente precisa reclamar. Porque a gente está tendo demanda cada vez mais, né? A mulher está inserida no mercado de trabalho, as horas de trabalho são longas, a gente tem muitas funções para exercer e a gente não vai, é claro, fazer um muro de lamentações e nem deixar a pobre da criança achando que o natural é a gente ficar o dia inteiro resmungando. Mas a gente precisa chegar no fim do dia e falar com a criança, filha, a mamãe não brincou, porque você viu, a mamãe acordou, a mamãe fez isso, a mamãe fez aquilo, a mamãe fez aquilo outro. Eu estou muito cansada. Estou muito cansada. Quando eu me sinto assim, a mamãe quer chorar. E se você quiser chorar, chora na frente da criança. Porque a gente é exemplo para a criança para tudo. A gente não é exemplo só para a criança, ah, eu vou ser honesto, ou não vou fazer isso e aquilo. Mas a gente é exemplo para mostrar como ele vai se comportar como adulto. Então, se a gente está tentando ser perfeito na frente dessa criança, a gente está ensinando para ela que ela não tem o direito de errar. Que o mundo espera que ela seja incrível, que se ela não é incrível, ela não é suficiente. E não é isso que a gente quer passar para as crianças, né? A gente quer crianças com autoestima, a gente quer que os nossos filhos se aceitem como são e que entendam os seus limites. Então, para isso, a gente precisa mostrar os nossos limites. A gente precisa dizer claramente, com palavras, esse é o limite da mamãe. Quando a mamãe tem que fazer, no dia que a mamãe tem que fazer comida e trabalhar e fazer isso e aquilo, a mamãe chegou no limite dela. Então, hoje, se a mamãe foi um pouco grosseira com você, ou se a mamãe não brincou, o que quer que tenha acontecido, falar em palavras para a criança e dizer, eu cheguei no meu limite, a mamãe não é perfeita. Se tiver alguma religião, aí a pessoa pode falar, não é perfeito, é só Deus. A gente é humano, a gente não é perfeito. Então a mamãe não conseguiu. Aquele dia que eu pedi para você guardar seu brinquedo e você não guardou, tudo bem, né? Você não conseguiu ser perfeito. É assim com a mamãe também. Eu não vou conseguir brincar todo dia com você. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, mas amanhã você me ajuda a, por exemplo, lavar a louça, ou você me ajuda a fazer isso e aquilo, amanhã você guarda seus brinquedos e a mamãe vai tentar ter um tempo maior para brincar com você. A gente colocar em palavras para a criança a nossa imperfeição e a nossa tentativa de ser melhor. Porque ninguém está tentando, vamos criar o filho de qualquer jeito. Está todo mundo tentando fazer o melhor que pode. E o melhor de alguém pode ser muito diferente do melhor do outro. Mas a gente não sabe como é que foi essa criação, como é que foi essa infância, qual é a resiliência que essa pessoa tem. E às vezes o que a gente pode achar muito pouco é muito. A gente de fora, eu digo de fora como profissional, eu vejo no consultório o que eu posso olhar e falar, puxa, mas essa pessoa não consegue fazer tal coisa? Talvez não. Talvez o pouquinho para ela, talvez
lavar a louça com a criança junto já é demais. Ela já precisa de uma paciência, de um limite, de um esgotamento. A gente tem um nível, né, uma capacidade de energia psíquica para fazer atividades que a gente não gosta. Então, se a gente passar o dia inteiro fazendo coisa que a gente não gosta, no final do dia a gente não aguenta, a gente vai estar num estresse absurdo. Tem gente que passar o dia lavando louça vai ser tudo bem. Para mim é um terror, eu odeio lavar louça. Não lavo louça em casa de jeito nenhum, é tarefa do meu marido. Detesto. Mas eu poderia passar roupa, por exemplo. Passar roupa não é tão desgastante para mim. Tem gente que brincar com o filho é um prazer. Tem gente que vai achar um saco. E a gente precisa entender esse limite, mostrar esse limite para a criança também. Olha, essa brincadeira eu não gosto, essa mamãe não quer fazer. A gente pode fazer essa brincadeira X que eu gosto. O filho, não dá, a mamãe realmente não consegue. Vem aqui assistir uma televisão do meu lado. A gente colocar em palavras como a gente consegue compreender o mundo, como a gente consegue atuar nele, é importante para que a criança aprenda a fazer isso. Para que ela aprenda a falar também sobre os sentimentos dela e os limites dela. Que ela consiga falar. O meu filho, às vezes, eu passo dos limites, claro, porque eu sou humana, e ele fala para mim, mas você passou dos limites. Mas porque desde muito pequenininho, eu falava para ele, filha, a mamãe não tá dando agora, a mamãe tá passando do limite aqui, não tem condição, eu preciso de um... Eu vou falando para ele quando eu tô ficando estressada, eu falo, olha, eu tô chegando no 100%. E aí ele dá uma... Porque ele entende, o 100% é quando eu não aguento mais. E ele percebe isso, as crianças percebem isso desde muito pequena, né? Você pode falar, como eu tô falando com vocês aqui, para uma criança de 3 anos. Não tem problema você chorar na frente de uma criança de 3 anos, desde que você explique. A criança tem a tendência de achar que tudo é culpa dela. Eu já comentei isso várias vezes, mas quando teve o tsunami lá, eu era pequenininha, devia ter 11 anos, não sei, aquele tsunami na Indonésia, que foi enorme. Eu lembro que eu estava assistindo desenho no SBT, e aí parou para passar o plantão, e eu pensei, gente, será que foi minha culpa? Olha isso, não faz nem sentido, né? E eu fiquei preocupada. Então, a criança, ela sempre entende que a separação dos pais, por exemplo, é culpa dela, a criança sempre está entendendo que é culpa dela, a gente precisa nomear. Então, eu estou muito estressada, não é sua culpa, a mamãe te ama, você é tão especial para mim, como foi bom ter você na minha vida, como a minha vida era diferente antes de ficar grávida de você. Isso estou falando para uma criança pequena, né? Com 3 anos você pode fazer isso, para uma criança de 2 anos e meio. Como é especial ter você aqui. Mas as outras coisas da minha vida, as coisas de adulto, exigem muito. Então eu fico muito cansada. E quando eu estou irritada, estressada, não é por sua causa, é porque o meu baldinho do estresse foi enchendo até o 99, até o 98 com o trabalho. E aí quando você deixou cair a pasta de dente no chão, aí chegou o pontinho que foi no 100. Ficou muito irritada, mas não foi sua. Nomear isso para a criança, elencar o que é que está te estressando, o que é que precisa de ajuda, é importante. Outra coisa que a gente precisa é se esforçar. E eu falo esforçar porque eu entendo que rede de apoio depende de muitas famílias, né? Tem gente que está morando longe da família, tem gente que tem muita rede de apoio, tem gente que tem amigos, tem gente que não tem acesso nem financeiro, nem cultural, né, para ter rede de apoio, nem financeiro para pagar uma escola ou uma babá. Então, digo esforçar nesse sentido, de fazer o possível para ter pelo menos 1 hora por semana longe dos pensamentos sobre criança. A gente tem uma carga mental, né? Eu comentei, mesmo quando a gente está trabalhando, mesmo quando a gente está num hotel, mesmo quando a gente está de férias, em todos os lugares a gente tem uma demanda mental muito grande com relação às crianças, com a preocupação com elas, com o bem-estar, com a alimentação, com o tempo de tela, em ser uma boa mãe. Estou sendo uma boa mãe, estou ensinando isso, estou ensinando aquilo, deixei tempo demais na televisão, deixei tempo demais usar o celular. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Também por conta de uma cobrança da sociedade, né, cada vez mais com relação a isso. Desde a década de 80, quando começou a se olhar para a infância, que a gente passou a olhar a criança como pessoa de direito, né? Começaram as campanhas para não ter mais agressão física, acabou, espero que tenha acabado, né? Criança apanhar com vara de marmelo, criança apanhar com cinta. A gente começou com esse processo de respeito à criança. E aí vem a internet e vem a televisão agora, com muitas formas de pedagogia de respeito à criança, mas que veio sem vir junto com a sociedade. Então, só veio o que você tem que fazer.
veio uma demanda, né? Seja a mãe perfeita, mas não veio o apoio em volta, só foi diminuindo, né? Como eu fui falando, a mulher está inserida no mercado de trabalho, as famílias estão cada vez mais nucleares, urbanas, então não tem um vizinho, é um prédio sem play, não tem onde a criança brincar. Então a gente está ficando cada vez com mais demanda. Como seja você, não pode bater, não pode deixar de castigo. Então eu faço o quê quando meu filho me obedece? As soluções não vieram, só vieram as demandas. Então, a gente precisa ter pelo menos 1 hora por semana. Para alguns é pouca coisa, se puder 1 hora por dia, 2 horas por dia, sem pensar, enfim, maravilhoso. Mas pensando no pior dos cenários possíveis, pelo menos 1 hora por semana, que a gente consiga não ter nenhuma carga mental com relação às crianças, é protetivo para não ter síndrome de burnout. Outra coisa que é protetiva é a gente não se obrigar a brincar junto com a criança. É muito importante que a gente brinque, mas é muito importante que a gente faça isso se a gente tem prazer. Existem outras formas de compartilhar bons momentos com as crianças que não necessariamente é sentando e brincando com aquilo que ela quer. Então, se a gente pode, ótimo. Se a gente gosta, ótimo. Mas se isso vai te estressar, o que a gente quer é que a criança não seja um fator estressante. Que estar com a criança seja um fator prazeroso. Até porque assim a gente pode estar junto com a criança de verdade, né? Se a brincadeira se torna um estresse, a gente não está junto de verdade ali com ela. A criança vai falar, vem aqui a bonequinha. Você fala, não, filha, não é assim que brinca com a bonequinha. Tem que segurar assim. Isso não é uma brincadeira, isso não é divertido, isso é um saco. A criança não vai estar gostando disso. Então, tentar criar momentos que a gente goste de estar com a criança. E aí, seja assistir um programa de televisão junto, do que o cuidador chegue em um processo estretivo, estressante, que não consiga mais dar conta e essa criança está exposta em um ambiente não saudável, né? Agressões verbais, violência e isolamento emocional não é o melhor que a gente espera para essa criança. Outra coisa que a gente pode fazer nesse momento é inserir as crianças em atividades domésticas quando isso é possível e quando isso não vai te estressar mais. Então, se você vai cozinhar, dá um alho para a criança descascar, dá um dente de alho, dá um saco, 1 quilo de alho. Fala, por favor, preciso da sua ajuda. Acha tarefas que a criança consegue fazer junto com você, que sejam agradáveis para a criança e que não te atrapalhem. Porque assim vocês estão compartilhando momentos, a criança o tempo todo precisa, né? Ela demanda do adulto, vem brincar comigo, vamos ficar junto. Então, nessa maneira, colocando a criança nos serviços domésticos, você tem a presença física dela, vocês podem conversar, cantar, fazer da maneira que for melhor, e a criança está ajudando. Então, vamos arrumar a sua cama, como é que estende um lençol? Desde que isso não seja estressante. Se não é estressante, se você consegue fazer, se você está lidando com a sua demanda, com a sua família, não precisa fazer nada disso, né? Faça tempo de qualidade com a criança, brinca com ela. O ideal é o ideal. Aqui a gente está falando do que é possível para pessoas que estão sobrecarregadas. E a outra coisa é a gente entender que rede de apoio não é apoio somente físico. Então não adianta a gente ter uma sogra ou ter uma mãe que ajuda, se essa sogra ou essa mãe que ajuda vão ficar ali na casa ou vão ficar junto, te desautorizando na frente do filho. Ou você fala, não pode comer doce, e aí dá o doce para o filho. Se isso te gera um estresse e se isso atrapalha os limites de educação que você está inserindo, está prejudicando mais. Então, ter uma rede de apoio verdadeira, uma amiga, uma escola, buscar, se isso é possível, buscar uma rede de apoio verdadeira, conversar, claro, o ideal é conversar com essa mãe, com essa sogra e falar, não está muito legal, não, vamos tentar conversar aqui, vamos tentar chegar em um acordo. Quando isso não é possível, é melhor cortar, porque rede de apoio precisa ser apoio, não pode ser estressante, senão é uma rede de estresse, não quer uma rede de estresse, a gente quer passar com o mínimo de estresse possível na educação das crianças. A gente quer mostrar para essas crianças, inclusive, como elas vão lidar com o estresse delas. Então, como a gente está lidando hoje, é como elas vão lidar no futuro, é o que elas estão aprendendo. Então, a gente precisa ter essa ideia e a gente precisa ter, claro, assim, eu acordo estressada, já está passando do limite do que é saudável. Se você estressa, vai dormir e no dia seguinte acorda, tá tudo bem, que vou cuidar dos meus filhos, ok, o estresse é saudável da maternidade e paternidade. Se você está acordando já de saco cheio, estafado, se você percebe que está passando ali dos limites, tem gritado mais que o normal, legal procurar ajuda, um aconselhamento parental.
E se você percebe que está já lá no limite, que você não consegue ver que a sua parentalidade é como era antes, você já tem sintomas físicos, é preciso procurar um psiquiatra ou um psicólogo, porque pode ser preciso medicação. A gente tem um preconceito, né? É comum ter um preconceito com, vou procurar um psicólogo, vou ter um diagnóstico, vou procurar um psicólogo. Mas se fosse no trabalho, você ia se manter trabalhando dessa maneira? Não ia, né? A gente ia precisar desse afastamento. Então é importante a gente ter um acompanhamento profissional para que não fique pior, para que não venha um problema de pressão alta, de hipertensão, e para também isso não refletir nas crianças, tanto no agora, com baixa autoestima, porque a família está desestruturada, porque os pais estão sem paciência, quanto no futuro, que ele vai estar aprendendo a passar por cima dos limites dele. Ele vai aprender que ele chegou no limite, mas está tudo bem, ele precisa continuar e dar um pouco mais. E chegou no limite, ele pode dar um pouco mais. Coisa extremamente adoecedora. Então, falei pra caramba, vamos conversar. Nem dei um pausezinho. Vi o chat aqui, algumas pessoas chegaram. Boa noite, gente. Falando sem parar. Foi ótimo, Morgana. Morgana, agora você não falou sem parar, não. Você colocou sem parar o que tinha que colocar, certamente. E eu acho que agora talvez as pessoas possam né, trazer questões pontuar, né? Devagarzinho, né? Isso, podem trazer perguntas, dúvidas. Eu fiquei pensando que talvez a gente devesse desmanchar a palavra burnout para as pessoas. Nem todo mundo domina esse jargão, não é? Do burnout, mas o que você falou é isso aí, dá para ver o que é. É quando explodiu, né? Bum! Quando chegou no 100. Quando o fogo foi para fora, burnout. Fogo. Então, é interessante isso, que às vezes a gente perde a palavra e não acha o fio, né? Isso. A gente perde a capacidade de se autorregular. A gente ficou tanto tempo exposto a cortisol, há tanto tempo exposto a hormônios do estresse, que a gente não consegue mais se autorregular sozinho. Então, qualquer mínima coisa, se antigamente seu filho dava um grito e você fala, filho, fala baixo. E agora seu filho dá um grito e você já grita e já cala a boca, menino! Porque você já não tem mais autorregulação. Você perdeu essa capacidade de se autorregular depois de ficar exposta a hormônios estressivos tanto tempo. Alguém quer pontuar alguma coisa? Morgana, achei muito maravilhoso, né, que você coloca a questão física, né? Como a questão dessa produção dos hormônios e que não é só uma falta de paciência, né? Exatamente. A regulação organísmica de cada um é diferente, o tempo de cada um, né? E que uma questão que é psíquica passa a ser física, né? Então, para tirar um pouco a culpa também, né, parental e trazer para esse lugar de que estamos todos construindo algo juntos, né? Como sim, exatamente. A gente eu gosto muito da neurociência e da neuropsicologia porque eu acho que traz essa ideia de físico mesmo, né? A gente acaba olhando os sintomas psíquicos e psicológicos como se fosse uma abstração, como porque a pessoa não está se esforçando muito. Mas a gente não vê a diabetes dessa maneira. A gente não vê a hipertensão dessa maneira. A pessoa não escolhe, agora amanhã eu não sou mais hipertensa. Então a pessoa não escolhe, amanhã acabou a minha depressão. Acabou o meu burnout. Não acabou. Precisa de medicação. O seu corpo foi exposto hormonalmente, foi exposto de forma química a substâncias que não deveria ter sido por tanto tempo seguido, assim, né? De forma crônica. Então, você precisa de uma medicação para regular os seus neurotransmissores, para regular a liberação hormonal. E depois você vai parar, você não vai ficar tomando medicação para sempre. Mas nesse primeiro momento, você precisa de ajuda para se autorregular. Porque aí a criança vai deixar cair a pasta de dente no chão, você já não vai dar um grito, você vai conseguir falar, filho, pega a pasta de dente no chão, deixa cair. Acho importante esse olhar físico. Alguém está estressado aí? Tá tudo bem na pandemia de todo mundo? Olá, a gente não está vendo as pessoas, a gente está
nem se vendo aqui, não sei. Vocês estão vendo a gente? Sim. Sim? Sim. Ah, então, estão me ouvindo bem também? Sim. A gente está aqui estarrecido, assim, parece que está sendo uma live direcionada a gente. Eu fico até, estou emocionada, assim, porque realmente tudo isso tem acontecido aqui. Não sabia dessa expressão burnout e super me identifiquei e estou nessa fase agora de tentar realinhar os meus sentimentos, a minha postura em relação ao meu filho, porque eu fui levada a um extremo de uma exigência, assim, né, de justamente numa época que eu já fazia, eu estava fazendo desmame, acabei, né, tem 2 meses, fazendo desmame de antidepressivo por outras razões, escolhi a pandemia para fazer esse desmame por estar em casa, por estar com ele o tempo todo, o marido, e talvez não tenha sido a melhor época. Mas aí eu me vi muito estressada. Eu tô nesse processo ainda já tô com muita consciência de que ultrapassei os limites, que foi prejudicial para todos nós, e estou trabalhando agora por conta, sem medicamento, mas estou trabalhando isso, voltei à terapia, vi que era necessário, tenho feito terapia, para tentar realinhar química e emocionalmente tudo que tem acontecido aí. Quantos anos tem seus filhos? Ou seu filho, ou sua filha? 4. 4. Ele já entende, você já falou isso com ela? Com ele. Ele entende e vê a minha reação, né? Ele entende, ele tem assistido, assim, esse meu novo eu, mas eu acho que eu ainda não consegui esclarecer e verbalizar tudo que eu preciso para ele, para explicar onde eu cheguei, por que eu cheguei, de onde eu quero sair e para onde eu quero ir. Eu acho que eu ainda tenho devo isso aí. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que tá numa idade ótima, então você pode falar, né? Olha, a mamãe tem aqui uma questão que ela precisava tomar um remedinho, porque lá dentro do cérebro da mamãe passa uma coisinha dentro do sangue, e aí a mamãe precisava tomar esse remédio para ajudar essa coisinha a passar, e ela ficar calma, ela não ficar triste, ou ela não ficar estressada, né? Dependendo de como que era a sua depressão. E aí a mamãe parou de tomar esse remédio logo agora, em que a mamãe tá tendo que fazer tanta coisa. Então, por isso, às vezes, eu grito com você, ou por isso, qualquer coisa que aconteça aí, né? Encaixe na sua realidade. Por isso que a mamãe fez desculpa, não, a mamãe não fala, você é maravilhoso, você é um filho muito bom, não gostaria de fazer isso. Né? Quando você tá gripado, você gosta de fazer atinho ou tossir muito alto? Não, mas você consegue controlar? Não, foi assim pra mamãe, eu não consegui me controlar. Porque a mamãe tá é como se estivesse gripada, é como se o cérebro da mamãe estivesse gripado, mas já já vai passar, eu tô fazendo o melhor que eu consigo. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode falar para a criança, é essa frase assim, estou fazendo o melhor que eu consigo. Porque é o real para todo mundo aqui. Eu tenho certeza que para todo mundo que está aqui nessa tela, só de estar assistindo aqui já é muito, já mostra que a gente está interessado na educação dessas crianças. Isso não é pouca coisa no mundo de hoje. Então, você fala, eu estou fazendo o melhor. Talvez o melhor da mamãe ainda não seja o suficiente, mas uma hora vai ser. Eu quero muito fazer o melhor para você. Isso é muito especial para mim. As crianças se emocionam quando ouvem isso. A gente fala pouco para elas, né? A gente fala, você é lindo, eu te amo, você é maravilhoso, mas é difícil que a gente se declare de verdade para elas. E é importante, eles são muito compreensivos quando a gente fala. É isso aí. Gostei da ideia do espirro. É para ficar didático. Oi, Morgana. Oi. Eu queria colocar Sim, assim, até como experiência assim, própria, né? Eu acho que todas nós que estamos aqui, a gente desempenha vários papéis, né? E às vezes por opção, mas na maioria das vezes não. Quando a gente vê, a gente já está envolvido naquela roda girando, girando, e a gente está ali, né? Então, veio a pandemia, né? Aqui a realidade, tenho 2 filhos, e o que eu percebo, assim, a gente tem percebido, eu e meu esposo, mais claramente,
A gente não está conseguindo fazer isolamento por conta do trabalho, mas a expectativa deles em relação a gente cresceu muito. E realmente, é parceiro, estamos juntos, mas a carga maior vai sempre a mulher, né? Eu observo isso em algumas coisas, sempre a mulher, mas enfim, isso faz parte. Mas lógico que algumas vezes, eu acho que hoje eu estou mais estressada, menos estressada. Eu acho que se a gente parar e pensar assim, eu acho que a grande maioria, a maternidade é uma opção, né? E às vezes nem tão fácil assim de ser realizada. E quando você consegue, a gente pode ver que você pode ter a melhor profissão, a que você mais ama, mas realmente é chegar em casa e tê-los com a gente e superar. O quanto é bom a gente, às vezes, também entrar um pouco nesse mundo infantil e ver que ele pode ser nosso maior remedinho, né? Você observar que, assim, a criança, o pouco que você dá, como eles respondem de forma, assim, tão agradecida. Às vezes, o que eles estão fazendo faz parte da evolução deles, né? Nós já fizemos isso quando pequenos, mas pelo fato da gente estar muito estressada, aquilo dali irrita profundamente. Mas, tadinho, eles estão lá, dando os passinhos deles. E quando a gente volta o olhar para eles de agradecimento, de até estar mais aberto para receber esse carinho, às vezes pode ser o remedinho que a gente procura, às vezes, lá na farmácia e não acha. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível, mas eu procuro ver assim, a maternidade é a nossa maior realização. É onde a gente mais... as nossas teorias são todas colocadas à prova ali também. E eu acho que as crianças têm muito a oferecer a gente. É só a gente estar um pouco mais aberto para receber tudo que eles têm a nos ensinar e a nos doar também. Eu vejo assim. Sempre. Eu tenho um texto lá no Instagram onde eu falo que eu sinto que o maior desperdício da vida é quando você tem filho e deixa passar a criar uma relação de amor com eles. Porque a idolatria da criança com os pais é uma coisa que não tem igual no mundo. Não tem nada que se compare. Você perder a chance de ser amigo do seu filho, perder a chance de criar uma relação de amor com ele, eu acho que é a maior tristeza como ser humano. Você crescer adulto sabendo que não foi amado pelos seus pais é a maior tristeza que pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, isso eu acho que é hoje o que me norteia e o que eu mais tento passar por todos os pais. Não importa se vai brincar, se vai ter tempo de tela demais. Claro, a gente quer o cenário ideal. O cenário que é possível hoje é querer que essa criança se sinta amada. Ela precisa crescer e falar: eu fiz bem para os meus pais, eles me amaram, eles fizeram tudo que puderam por mim. Isso é importante. O que você falou com relação ao remédio, eu acho que na primeira fase, né, do estresse, sim, ficar com a criança pode ajudar, mas chega um momento onde o cérebro está tão desregulado que não dá prazer estar com a criança. Que quando a criança fica ali, você tem um distanciamento emocional. E aí pode culminar na depressão, porque você começa a pensar: para que eu fui ter filho? Eu não sirvo para ser mãe. Olha só, eu não consigo brincar aqui com esses bonecos. Odeio brincar de Pokémon, mas o diabo Pokémon. E aí você começa a ficar de saco cheio de ficar junto com a criança. Eu detesto essa LOL, eu não quero saber de LOL, minha filha. Deixa essa LOL em outro lugar, não quero isso. Começa a ser estressante ficar com a criança. Você começa a se questionar se valeu a pena ter feito essa escolha, ou para algumas pessoas não vai ser uma escolha, e aí é mais difícil ainda, porque não foi uma escolha, você está vivendo aquela situação e a situação está ali no seu colo, você vai ter que viver com isso. A gente tem uma lei no Brasil: você engravidou e não quer cuidar do seu filho, você pode entregar para adoção, mas isso é aceito? Não é aceito, não é socialmente aceito, né? Se isso fosse socialmente aceito, as pessoas não precisariam, infelizmente, deixar nenéns em sacolas, abandonar no lixo. Se fosse socialmente aceito, entender que aquela mulher, naquele momento, não quer e está entregando para que uma outra família que não tem condição de gerar espontaneamente possa criar. Se não é socialmente aceito, se você engravidou, te vira e cuida e ama e dedica a sua vida inteira para essa criança. Isso é muito difícil. Se você não tinha essa pretensão,
Isso é muito difícil, né? Então, essas coisas podem acabar somando num momento, por exemplo, como esse, uma pessoa... eu trabalho com muitas crianças, né, que têm deficiência, então quando você engravida, você está pensando que você vai ter o filho de um jeito X. Se esse filho vem do jeito Y, e se isso te dá tanto mais demanda, se você sabe que você vai limpar a fralda do seu filho até ele ter 40 anos, você sabe que seu filho não vai falar, não vai andar. Se o seu marido, quando descobre isso, te abandona, tu ainda vai ficar cuidando dele sozinho. Se ele tem tantas terapias que você não pode trabalhar, e aí você depende do dinheiro do governo, porque você não pode trabalhar, porque você tem que ficar com essa criança que te demanda tanto ali. Então, é muita coisa, né? É muita coisa. A gente precisa olhar para essa família, não só para essa criança. Porque olhando para a família, a gente está olhando para a criança também. Se a gente só põe sobrecarga, né, seja perfeita, seja o pai perfeita, não deixa no tempo de tela, não pode comer açúcar antes dos 2 anos, tem que mamar até pelo menos 2 anos, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se a gente só coloca demanda, a gente está ensinando para essa criança que ela pode passar de todos os limites, que ela pode passar por cima de si própria para chegar ao que a sociedade considera ideal. E o que a gente quer de ideal aqui é essa criança se sentindo amada. É isso que a gente precisa. Que ela tenha uma compreensão clara de que é amada. Que ela sinta. Se você perguntar qual é a pessoa que você mais ama, que ela fale com brilho no olho, que é a mãe. Qual é o seu melhor amigo? Que ela não pense em uma criança de escola, que no primeiro momento vem a mãe, ou o pai, no caso também, que venham os cuidadores. Mas é importante essa relação. Depois vai chegar a adolescência, isso vai mudar. E faz parte, é importante que mude, que tenha esse rompimento. Isso é importante, faz parte do desenvolvimento cognitivo da criança. Mas a gente não quer esse rompimento antes da idade. Deixa, peraí. Deprime a gente antes do tempo, não. Calma. Mas se a gente já construiu uma relação de amizade, isso vai ser de uma maneira muito mais fácil, né? Isso vai ser de uma maneira muito mais tênue. Vai ser bem melhor de passar por isso. Mas ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada a você pela participação. Morgana? Oi. Meu nome é Wanda, eu não sou mãe de aluno, né? Meu filhinho está com 1 ano. Eu vi no Instagram e conheço a Dayana também, ela que me convidou. Gostaria de agradecer a você, porque eu me senti assim muito, assim, como que eu vou dizer? Eu senti como se fosse um abraço essa tua fala, porque eu passei por todas essas etapas. Eu tive o bebê, eu ia voltar dia 16 de março a trabalhar, optei por voltar meio período para dar atenção para ele, né? Então, eu estava com uma programação. E quando veio a pandemia, eu me senti sozinha. E foram acumulando as coisas de casa, e eu não conseguia dar conta de cuidar de um bebê e de trabalhar remotamente e de fazer comida e de lavar roupa. As roupas pareciam que brotavam e eu fui ficando muito mal. Então eu comecei eu cheguei nessa fase de negligenciar. De negligenciar no sentido de igual alimentação. Eu prezo muito a alimentação dele e eu trabalho com isso, eu trabalho com creche. Então tenho sempre um olhar muito cuidadoso. Não é o pior para mim, então para outra pessoa talvez não funcione tirar a hora de sono. Para assistir série, para ver um livro, para só isso, porque eu não posso nem ir tomar banho. Eu tenho uma bebezinha em casa que se eu ligar o chuveiro, a desgraçada acorda. Aí lá vou eu ter que amamentar. Então é assim, pé, antepé, e só assisto série no mudo legendado, porque não pode ter um barulhinho. Mas esse momento de assistir um episódio de 40 minutos me faz sobreviver. Me faz sobreviver. O que você falou sobre a alimentação, o meu filho mais velho, o Francisco, eu sempre tive um cuidado muito grande com a alimentação dele, então não provou doce antes dos 2 anos, sempre tive muito cuidado. E aí, quando engravidei da minha outra filha, foi uma gestação horrível, tive vários problemas, aí foi suspeita de diabetes gestacional, não era diabetes gestacional, suspeita de pré-eclâmpsia, não era pré-eclâmpsia, tive que fazer uma dieta horrorosa. Sei que chegou em um momento que eu estava na cama,
Meu marido embarcado, eu sozinha com ele. Para eu pegar água na cozinha, eu tinha que ir engatinhando, porque eu não tinha força, não tinha energia. Então, várias vezes, filho, pega água para mim, filho, faz isso e aquilo. E era eu. Então, ele almoçava nugget. A gente tinha nugget congelado, essas porcarias de mercado, pacote de traquinas e passatempo, e tudo embaixo, assim, no armário. Ele fala, tô com fome, vai lá e pega um passatempo. Tô com fome, vai lá e pega um biscoito. E sopa, porque aí sopa, eu picava todos os legumes, picava aquele macarrãozinho, sentava na frente do fogão e ficava olhando. Porque eu não tinha força para ficar em pé. Então, imagina se nesse momento eu me preocupasse com uma alimentação saudável dele. Eu estava tentando sobreviver, foi preciso isso. E ficou tudo bem. E é o melhor, e uma nutricionista vai me esganar comigo falando isso aqui, mas ficou tudo bem. Passou, o neném nasceu, hoje eu ando, vou até a cozinha, cozinho, e ele come bem, come alface, come salada, come legumes. Foi uma fase que a gente precisa, primeiro, a gente estar bem. A gente precisa a gente. E todo o resto a gente vai contornar depois. E sim, o período da introdução alimentar é muito importante e pode sim, né, depois de um tempo a criança ficar com seletividade alimentar, ficar com seletividade de textura, tudo isso é importante. Mas também é importante que a gente sobreviva nesse momento. A gente não tem como oferecer em todas as áreas tudo perfeito, então não tem como a gente amamentar até 2 anos e não tem como a gente dar alimentação e não come doce e também não assiste nada de tela e tem sempre um adulto, não tem como um ser humano. Se você tem vários adultos juntos, ótimo, todo mundo se reveza, mas se é um, se é dois, não tem como a gente dar conta da cartilha do pai perfeito hoje. Não tem como a gente suprir todas essas demandas que colocaram. Então a gente escolhe qual é a menos pior. Então hoje, na pandemia, você consegue cozinhar, mas a criança está exposta a 3, 4 horas de tela, e às vezes nem porque você quer, às vezes porque tem aula no Zoom, tem que assistir a aula. Então tá mais do que 1 hora por dia uma criança de 5 anos assistindo tela. E bom, e é o que a gente tem para hoje. É isso ou não vai aprender, né? Não vai estar acompanhando a turma. Então vai ficar mais tempo do que o ideal de horas de tela. Depois, quando acabar tudo isso, aí leva para brincar em um monte de lugar e aí diminui a tela de novo. Mas a gente vai equilibrando os pratinhos. Não tem como a gente segurar todos ao mesmo tempo. E antes de equilibrar todos, tem a gente. Se a gente estiver sem mão, aí não tem pratinho nenhum. A gente precisa ter as nossas mãos, pelo menos. A gente precisa estar ali. Da maneira possível, né? Da maneira mais possível. O meu objetivo hoje aqui era ser um refrigério mesmo. Era que a gente entendesse. Eu não queria chegar aqui e falar, você como mãe, você como pai precisa fazer X, Y, Z. E você saísse daqui pensando, meu Deus, eu tô deixando meu filho tempo demais no celular, não pode ficar assim, porque isso está fazendo mal para o desenvolvimento cognitivo dele. Ou, meu Deus do céu, agora ele está comendo o dia inteiro, porque eu fico em casa entediado, abre o armário e come o dia inteiro. Agora a gente está fazendo o que é possível. E também, depois, quando acabar isso, a gente vai fazer o que é possível, porque as demandas não acabam. Vai acabar o isolamento, a gente continua trabalhando, a roupa continua, a louça continua. Então, durante todo esse tempo, a gente vai fazer aquilo que a gente consegue. E vai vir demanda, sim, da sociedade. Daqui a pouco vai vir estudo com certeza absoluta. Escreve tomando. Vai vir estudo científico mostrando que as crianças que ficaram expostas à tela teve prejuízo em sei lá o quê, isso e aquilo, ou que aumentou o índice de obesidade infantil. A gente vai ouvir tudo isso. E a gente precisa não levar para o lado pessoal. Os estudos científicos vêm para ajudar, para mostrar para a gente uma infância mais saudável, para mostrar para a gente o que a gente deve fazer com essas crianças, mas não levar como se isso fosse um ataque, que você é uma horrorosa, uma mãe horrorosa, você não está dando conta. Vem só para somar, assim, teve obesidade infantil, meu filho está aqui tão gordinho? Tá gordinho, então tá bom. Então agora eu vou cuidar da alimentação dele. E aí outra coisa vai ficar negligenciada, porque a gente vai ter que equilibrar isso de alguma maneira. Mas não levar isso como culpa, não levar, meu Deus, negligenciei a saúde dele a pandemia toda. A gente vai fazer aquilo que a gente pode. Se pode deixar biscoito saudável exposto,
tudo isso ao mesmo tempo. E não é possível. Só com uma rede de apoio muito grande. Só morando muitas pessoas na mesma casa para você tomar um banho longo e prazeroso. Qualquer pessoa que tem uma criança pequena vai saber. Você liga o chuveiro e você escuta a criança chorando. Aí você desliga, não tá chorando. Você liga, tá chorando de novo. É o barulho do chuveiro, é o barulho da criança chorando. Para você tomar um banho longo, você precisa saber que tem outro adulto ali, que se a criança estiver chorando, você tá nem aí. Você tá lá tomando banho, escutando choro e não tá preocupado. E esse não preocupado que a gente precisa ter por um tempo na semana. Esse desligamento de não ser 100% responsável pela vida de alguém. Não é pouca coisa isso, né? Isso é muita coisa. Ser 100% responsável por como aquela pessoa vai ficar no futuro, por como ela vai se alimentar, saudável ou não, se ela virou um ser humano decente ou não, um cidadão consciente ou não, isso é muita coisa, isso é uma cobrança muito grande. A gente precisa se desligar um pouco disso, porque mesmo que a gente conseguisse fazer essa cartilha perfeita, nada impede que seu filho faça um intercâmbio nos Estados Unidos e volte pesando 30 quilos a mais porque só comeu McDonald's e cheeseburger e bacon no café da manhã. E você fala, meu Deus do céu, menina, pandemia de 2020, eu cortei um dobrado para te dar legume para comer e tu me volta 20 quilos mais gordo dos Estados Unidos. E aí a gente não vai conseguir controlar tudo. A gente vai fazer o melhor que a gente pode, entendendo que mesmo assim é uma pessoa que vai se desenvolver com como ele é, com a personalidade dele. Então, a gente é tipo um creme anti-rugas. Você pode pagar R$300, mas a ruga vai aparecer ali. Você pode pagar 3 mil, mas a ruga vai aparecer, porque o envelhecimento está acontecendo. Então, você pode ter um esforço para essa criança e cumprir 5 itens da cartilha do pai perfeito, ou 500 itens da cartilha do pai perfeito. Ainda assim, aquela criança vai ser quem ela é, vai ser o adulto que ela é. E aí pode ser um adulto obeso, ou pode ser um adulto com transtorno de conduta. É possível. Pode ser um pedófilo. Difícil pensar isso, né? Mas tudo que você fez pelo seu filho e ele tem atração sexual por crianças. Aqui, é claro, a gente não está falando de cometer crime, né? Pedofilia é uma pessoa que se sente atraída por crianças e abuso é a pessoa que abusa. Tem pessoas pedófilas que vão no psicólogo e vão falar, olha, me sinto atraída, ele vai tratar isso, ele nunca vai abusar de nenhuma criança. É uma pessoa decente que tem um interesse sexual, que acha bonito, que tem um interesse afetivo, vai se tratar no psicólogo. É um transtorno mental, né? Não é, a gente não está falando aqui de caráter, de crime, de nada disso. A gente não tem como controlar. Pode ser uma criança que nasceu com gene para sociopatia. Esse assunto é super difícil, porque a gente tem muita expectativa sobre os filhos que a gente tem. A gente tem muita expectativa de esperar que eles vão ser pessoas que a gente quer que eles sejam, mas eles vão ser quem eles são. Talvez o que eles são seja diferente da gente. E a gente precisa entender isso. Então, vale a pena a gente se matar, a gente passar por cima de casamento, passar por cima da gente mesmo, não buscar ajuda para uma criança que vai virar quem ela é? A gente precisa proporcionar o melhor possível. Mas ainda assim, ela é alguém. E esse alguém vai desabrochar lá na frente e a gente vai descobrir isso lá na frente. Ela é uma sementinha, né? Tem a sementinha, a gente planta. Aí a gente vai regar, a gente vai podar, a gente vai adubar, mas se vai virar um IP ou um flamboyant, a gente não sabe. A gente sabe que se a gente não regar, se a gente não podar e não adubar, aí não vai virar nada. A gente vai morrer ali. Então a gente precisa sim ter os cuidados, a gente precisa sim proporcionar o melhor terreno, o mais fértil possível. Mas quem ele vai virar é quem ele é. Então não adianta a gente tentar transformar flamboyant em IP. E não adianta a gente transformar em IP e flamboyant. Conforme vai crescendo, a gente vai vendo quem ele é e a gente vai se adequando a essa personalidade, ainda assim podando e adubando de acordo com o que precisa ser podado e adubado na idade que a criança tem. Mas ela vai se tornar quem ela é. Então, quem ela é precisa se espelhar em quem a gente é. E a gente precisa ser exemplo de não passar por cima da própria personalidade, de não passar por cima dos próprios limites orgânicos e psicológicos, de não ficar em um casamento infeliz. Tudo aquilo que a gente está fazendo com a nossa vida, a gente está ensinando para a criança fazer com a dela. Isso é mais importante que o tempo de tela. Isso é mais importante que a alimentação. Porque isso é a gente construir o caráter e a autoestima da criança para o futuro.
é quem ela vai ser de verdade. Isso é o mais importante. Eu acredito, né? É a minha forma de ver. Morgana, é uma coisa. Ah. É a Miriam. E uma coisa que eu acho interessante, né, nesse período de pandemia é que as famílias estão mais juntas e que estão conhecendo os filhos que talvez não conhecessem, entendeu? Porque está mais junto, então está fazendo mais as coisas juntos. O estresse é grande, eu sei que é, até por conta da gente não estar habituado a estar o tempo todo juntos. E o quanto é importante a gente inserir essa criança no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não permite isso. Por quê? Porque a gente está corrido, ou porque a gente já quer dar comida na boca para correr, a criança come ali, né? Ou você não pede uma ajuda, tipo, quantas coisas que a gente pode fazer importante com a criança no dia a dia? Botar a mesa, contar quantos talheres, quantas pessoas vão comer. Isso você está trabalhando uma série de coisas e que às vezes se perdem no dia a dia. E eu vi que com essa pandemia, parece que isso foi um pouco resgatado, apesar de todo o estresse, né? O comer uma fruta diferente, porque às vezes o pai come uma fruta, descasca uma laranja ou uma tangerina, e a criança não sabe fazer isso, por quê? Porque toda vez vem pronto para ela. E agora eu acredito que com essa pandemia houve um pouco disso também, né? O outro lado bom da coisa. Minha avó dizia uma coisa: nunca desperdice a ajuda de uma criança, que é muito importante. Essa foi uma lição que a minha avó deixou e ela inseria a gente em todos esses momentos. Era no jardim, era na horta, a gente aprendia a fazer algumas coisas. Eu aprendi nome de plantas, de animais, bichinhos do jardim, quer dizer, a gente era muito mais presente na vida deles e eles na nossa, né? E hoje, com a correria, não acontece mais isso. Tem crianças que eu levo cana-de-açúcar para a escola para eles aprenderem o que é, nunca viram, perguntam se é bambu, não sabem chupar uma cana. Quer dizer, quanta coisa que a gente deixa de passar para os nossos filhos e que futuramente vai ser importante para eles. Tem criança que não conhece determinados animais, mesmo morando aqui, que né? Não sabe que o leite vem da vaca. Então, são coisas pequenas que, às vezes, a gente passa para a criança e que foge, muitas vezes, por causa da correria do dia a dia. E eu acho que, com essa pandemia, nós tivemos um pouco disso, né? Os pais estão mais presentes, os pais estão até na influência da alimentação, que nem você falou, porque, às vezes, o pai come um brócolis, mas a criança nem vê que está comendo aquele brócolis. E agora não, pai saboreando o brócolis junto com ele, a criança vendo, deixa eu experimentar. Quer dizer, esse é o lado bom que eu acho que houve nessa parada que nós tivemos na pandemia, né? É verdade. Uma coisa que às vezes vem para mim, né? Eu não sei se todo mundo sabe da atuação da terapia ocupacional, mas é com a funcionalidade da pessoa, o quão funcional ela está inserida no mundo. Então, por exemplo, eu atendo crianças que estão apresentando disfuncionalidade em algum lugar, alguma área da vida. Uma criança com autismo tem dificuldade de socialização, então vou atender essa criança para ajudar ela na socialização. E vários outros exemplos que eu não vou entrar aqui. Mas muito me chega assim, eu não sei como estimular o meu filho, ou eu não sei qual o brinquedo adequado para a idade dele, eu não sei como que eu vou fazer para ele crescer saudável. E é muito simples para mim, assim, a fórmula é o que o seu filho faz hoje, acrescenta um grau de complexidade a isso. Não importa a idade dele, não importa o que ele faz, acrescenta um grau de complexidade. É assim que a gente vai trabalhando em todas as idades. Então, por exemplo, um neném que não fala, qual o grau de complexidade? Tem algum som? Vocês estão ouvindo? Tipo um avião? Ou tá só aqui? Tem algum microfone aberto que tá alto? Acho que parou. Uma criança que não fala ainda e você está ensinando, você vai falar, olha a bola.
uau! E você vai ficar repetindo uma palavra para que a criança associe. E depois que a criança aprendeu a falar bola, o que você naturalmente faz? A bola azul, a bola rosa. Você acrescentou um grau de complexidade, né? Você está usando 2 palavras agora para descrever um objeto. E aí depois a gente vai acrescentar 3. Então, pega a bola azul. A gente vai aumentando. E a gente faz isso ao longo da vida da criança inteira. Então, a gente não precisa ter dúvida assim, eu tenho um brinquedo adequado, o que eu vou fazer na idade tal? Esquece isso, porque a gente decorar na idade tal, você tem que ensinar que pode tirar o lixo. Com 4 anos, a criança já pode botar... Esquece isso, o que a sua criança faz hoje? Ela come sozinha? Ela consegue comer sozinha? Então, ela pode levar o prato para a pia. Sua filha já leva o prato para a pia? Então, ela pode lavar o prato. Já está lavando o prato? Agora ela pode lavar a panela. Sempre acrescentar um grau de complexidade a isso. Fica muito mais fácil de entender o que essa criança pode fazer. Já arruma o próprio quarto? Então pode ajudar a arrumar o quarto de outra pessoa. Pode fazer gentileza. Isso é muito legal de arrumar o quarto, né? A obrigação da criança é arrumar o quarto dela. Um dia você vai lá e arruma o quarto para ela. Fala, olha, eu fiz essa gentileza para você. Você está ensinando para a criança a ser gentil. É a obrigação dela, mesmo assim um dia você pode fazer isso para ensinar gentileza para ela. Então, o que a criança consegue fazer hoje? O que ela come hoje? Ela come alface, cenoura e beterraba? Então, vamos acrescentar um grau aí. Então, vamos botar o brócolis também. Ela come cenoura, beterraba, brócolis. Então, agora vamos colocar outra coisa. E a gente vai sempre avançando nessa complexidade. A gente não precisa ficar neurótico com o que a criança deve ou não fazer, quantas coisas deve ou não comer, com que idade o que faz. A gente olha para a própria criança e aí você sabe quem é a sua criança. Você vai estar olhando para ela. Então você sabe quantas coisas ela come, mais alguma coisa que ela deveria comer. Quantas coisas ela faz, mais alguma coisa que ela deveria fazer. Qual é a brincadeira? Ela chuta a bola, agora ela pode jogar basquete. Ela brinca de boneca, brincando de escolinha. Então agora ela pode alfabetizar as crianças da escolinha. Então ela está sendo alfabetizada pela professora, então ela também pode alfabetizar os bonecos dela. Então, a gente vai acrescentando sempre um grau de complexidade. Nessa pandemia, os pais que conseguem ficar com a criança, né, conseguem fazer o horário de refeição, porque tem criança que não está comendo com o pai também, né, que o pai está comendo ali no home office e a criança está comendo na televisão, vendo televisão. Mas quem consegue criar esse momento, quem consegue ficar junto ali, é interessante para a criança observar isso, para a criança entender e passar de grau, né, de complexidade. A gente também deveria estar sempre avançando, né? Você fez uma pós-graduação, agora vai para um mestrado. Você fez um curso, agora vai para... A gente deveria se manter nesse movimento de crescimento sempre das crianças, principalmente, porque elas estão crescendo, né? O crescer é o crescer físico e desenvolver é a parte cognitiva. Então, crescendo elas estão, a gente quer que elas se desenvolvam junto com o crescimento. Gente, eu falo demais. Morgana. Oi, Flavinha. Oi, muito bom te ouvir. Ampliou, né, o nosso universo e nossas reflexões. Infelizmente, a internet está muito ruim. Eu própria já caí umas 10 vezes e outros participantes também estão com um pouquinho de dificuldade, estão saindo e você percebeu. E me avisaram aqui, então estou passando o recadinho, tá? Mas qualquer coisa a gente combina um outro dia, um outro momento para a gente trocar mais, te ouvir mais. Sim, se deixar, tá eu falei, muito né, bom. desde que eu Perdi tinha alguns 11 pedaços, anos como estudando. algumas pessoas perderam. E esse é o assunto, meu assunto preferido. Eu posso ficar para sempre aqui. E é um assunto que não se esgota, né? Pois é. Ele se faz muito presente, ou na nossa casa, ou na casa de pessoas conhecidas, né? Que nos relacionamos. Enfim, ele é muito presente. Mas devido à internet instável, eu e outras pessoas não conseguiram acompanhar toda a sua fala. A gente foi perdendo alguns pedaços, tá? É só para você saber por que algumas pessoas não estavam participando o tempo inteiro. Me pediram para avisar. Mas está sendo maravilhoso. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta, dúvida, fique à vontade, tá? Eu mesmo fiquei um tempão sem conseguir entrar. Agora eu disse, eu vou tentar de novo, já pela 10ª vez. E de repente voltou.
e estava pensando, eu preciso falar com a Morgana, dizer para ela que a gente talvez tenha que ter um momento 2. E a Flavinha acabou de falar. Eu queria lembrar como é bacana a insegurança que a gente tem, a insegurança parental, é sempre enorme. Você, se tem o primeiro filho, é o primeiro filho que é aquele mistério, o segundo é o outro mistério. E é isso que a gente tem que exercitar, é a dúvida e as escolhas. Isso ficou muito presente para mim, porque depois que você deu as 3 etapas do estresse, aprofundando, a sua palavra seguinte foi assim: bom, temos que perceber os sintomas, né? É assim, alívio. Perceber. O que é perceber? É se olhar com generosidade, se olhar com complacência, não se cobrar desesperadamente e buscar o famoso autoconhecimento, né? O que eu estou fazendo aqui? Vou descobrir. Não está pronto ser pai e mãe. Mas é uma descoberta e tem que ter a coragem para descobrir. Que vai dando certo, vai dando. Não tem manual. Exatamente. Vem sem manual. Mas a gente, por mais que até queira fazer o manual, eu estou aqui falando alguma coisa, né? Como mãe também, mas presta muito para mim e vai prestar um pouquinho só para o outro. Mas vai e dá certo. Criar é muito bom, né? Nós estamos aqui por isso. Olha só quanta gente curiosa, quanta gente sofrida e ao mesmo tempo também feliz. A gente pensa, eu já fiz isso. Meu Deus, isso eu não fiz. Será que eu vou fazer? Né? É bom. A Deca está querendo falar também. Mas é isso, viu, gente? A Fernanda de Portugal pediu para avisar que caiu, que ela não está conseguindo mais voltar, mas agradeceu e disse que amou. Que bom. Obrigada. Era isso aí. Tinha esse recadinho. Deca queria falar. Deca, você está aqui? Está sem som, Deca. Tá sem som. Deca, o seu microfone está desligado. Congelou. E Cândida, essa sua fala, né, juntando com a fala da Morgana, me leva a uma construção diária, né? Do diálogo, da noção dos limites, né, do adulto e da criança. É um dia de cada vez, né? E essa construção, ela precisa se iniciar com a criança pequenininha, né? É um processo ao longo da vida. E quando a gente perdeu etapas do processo, me levou a esse olhar. ou cometeu erros, ou estava distante, é como um trem que você também pode pegar no meio da estrada, você pode pegar no meio do percurso e recupera. Sim, claro. Eu não sei se você pegou essa parte. Eu não sei se você pegou essa parte, Cândida. Eu falei que é como uma sementinha e pode virar um ipê ou um flamboyant. Você não sabe, mas você vai fazer o terreno ser fértil. Se eu fosse não estava nessa parte, mas é verdade. Se fosse essencial, por exemplo, seguir a cartilha, tem que ter uma introdução alimentar perfeita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que nascer de parto natural, na banheira, se isso tudo fosse essencial, quando você adota uma criança, ela não ia ter futuro, porque ela não passou por essas coisas. Você não pode proporcionar isso para ela. E a adoção dá errado? Isso. Não vai dar errado. Então, o importante é o que você está fazendo hoje. Essa criança tem que se sentir amada. Você faz ela se sentir especial, ela é o ser humano mais especial do mundo. Porque o marido vai passar, os pais vão passar, os amigos vão passar, mas é teu filho ali. Esse é o amor da sua vida. Então, você se declara para ele. Quando a gente está apaixonado, a gente faz isso, né? A gente faz surpresa, a gente dá flores. Você faz isso pelo seu filho? Você escreve uma cartinha para ele, surpresa, assim, você faz um desenho surpresa para o seu filho, você mostra que você está apaixonado por ele. Isso é muito mais importante para uma criança do que ela comer no restaurante preferido dela, do que ela comer no Bob's. Ela se sentir tão especial, se sentir tão amada, isso é o que a gente precisa proporcionar. Isso aí.
Muito E bom. às vezes A Deca agora acho que pode Ah, tentar falar. A Deca queria falar? Vê se vocês estão me ouvindo. Agora sim. sim, Deca. Pois é, eu assisti a palestra toda, mas quando começaram a perguntar, eu saí do ar e custei a conectar também. de novo. Eu queria falar uma coisa, porque talvez eu e Cândida sejamos as únicas que somos avós. E eu percebo isso em mim, assim, o meu comportamento com meus netos, como é diferente do que foi com meus filhos, que eu trabalhava pra caramba e estava sempre apressada, estava sempre ocupada, e a atenção que eu dava a eles era infinitamente menor do que a que eu hoje dou aos meus netos. Como que a disponibilidade de um tempo nos relaxa, né, nessa relação de avó. Né? Todas as pessoas que dão depoimentos sobre avós falam muito bem dos avós. Né? A minha avó me ensinou isso, me ensinou aquilo, porque há uma disponibilidade, né? Uma falta de tensão. Eu acho que a maternidade ainda tem muita. Né? A maternidade gera uma tensão muito grande na relação mãe e filho. E a avó e filho, não. Você não está querendo construir nada, não está querendo esperar nada daquela criança. Né? É uma relação muito mais distendida, que você pode olhar para ela com mais clareza, com mais objetividade e com mais prazer, com mais tempo. Né? Eu sinto assim que é uma relação muito diferente da maternidade. E eu achei interessante a sua fala, porque o que você definiu aí, o burnout, é realmente a característica da família moderna. Né? Nós estamos exprimidos, geralmente, em apartamentos pequenos, com todos os membros da família trabalhando, cheios de milhares de ocupações, cada vez com mais dificuldade de ter uma rede de apoio, cada vez com menos espaço para as crianças se distanciarem um pouco dos pais e terem uma vida própria. Então, há uma confluência de complicações e de complicadores nessa relação, que eu acho que é a característica da família moderna. Né? É isso que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, de família totalmente mais estressada do que foi no passado, né? Onde as pessoas moravam em casas maiores, tinham muito apoio, as crianças tinham jardim e a vida era muito mais tranquila. Isso foi se comprimindo, a família foi comprimindo de uma maneira que hoje tem um estresse muito grande, né? E difícil de lutar, isso que você disse, não tem muita solução. É uma né? questão social tentando... do sistema que a gente está inserido, né? Exatamente. É isso que eu queria te falar. Gostei muito da palestra, Que bom, viu? Deca, obrigada. Morgana, eu sou Zilda, fiquei caindo o tempo inteiro. Deca esqueceu que eu também sou avó, né, Deca? É, você também. Só lembrou de Cândida, a avó aqui também. Assisti muito pouco, tá, Morgana? Infelizmente, fiquei o tempo todo caindo. Meu filho estava aí com a minha nora, Rafael e Fernanda, não sei se estão ainda. Estão com um menino de 4 anos e com certeza aproveitaram muito bem aí de tudo que foi falado. Eu, infelizmente, perdi, mas com certeza vou esperar outra e vou também tentar, vou pegar aí com a Beth, que ela deve estar gravando tudo isso. Tá bom? Parabéns aí. Obrigada, gostei muito Zilda. do que eu vi. Obrigada. Gente, eu queria saber a respeito dessa gravação, se é aberta a todos. Eu gostaria muito de ter também, porque eu perdi o comecinho. Eu cheguei ali no momento do cortisol. Não, eu não perdi. O Rafael perdeu também. Será que é uma coisa possível de todos nós termos acesso? É possível sim. A minha internet também não está diferente, está bastante instável. Acredito que a gravação tenha ficado um pouco picotada, mas eu vou compartilhar, tá bom? Tem aqui a lista de presença, eu vou compartilhar a gravação, vou ver com a Flávia os e-mails. Quem a gente não tiver os e-mails, eu peço que deixe aqui no chat, por favor.
quem não for do CEP. Descobri que Rafael e Fernanda estão aí ainda, né? Achei que tinham caído também. Bom, Morgana, vamos precisar de um segundo momento, hein? Vamos, esse assunto a gente pode ficar... Mentira, não pode ficar madrugada dentro, não, que tem neném para amamentar aqui, mas é um assunto que dá pano para manga. Dá pano para manga. A gente faz um pré-natal que ensina a trocar fralda, ensina a cuidar do umbigo, mas só. Não ensina mais nada. Mas o filho não é só a fralda e o umbigo. E depois, aí vem toda essa demanda da sociedade, né? E a gente fica ali no meio do caminho, como que faz? Esse é um assunto, acho que muito importante para a gente parar de esperar que mostrem pra gente como fazer, que a gente assuma a responsabilidade mesmo. E não assumir responsabilidade de, estamos negligenciando a responsabilidade, porque eu acho que a gente até quer assumir essa responsabilidade, mas e o medo de estar fazendo errado? Né? O medo de não estar oferecendo o melhor para essa criança. Então, a gente confiar na gente, confiar de que o que importa é o amor, mais do que todo o resto que a gente precisa proporcionar. Isso é muito difícil, né? Mas é o principal, é o que a gente precisa. Bom, olha só, eu ia dizer o seguinte, quando a gente conversa internamente sobre esses momentos, né, esse troca-troca, como disse a Flavinha, eu humildemente tinha dito assim, isso é uma escola de paz, porque pais precisam também, né, de escola. A Flavinha disse, não, é muito pretensioso. Ela e Luê, pretencioso, escola, tudo para você é escola, mas não é não, escola é uma invenção incrível, a gente aprende junto, a gente erra junto e a gente inventa junto. Né? É bom saber como o outro faz. Eu estou me sentindo aqui numa sala de aula, cada um tentando fazer o dever mais bem feitinho, mas vendo que o amigo já conseguiu mais ou conseguiu menos e olha lá, é essa situação, é situação de aprendizagem também. Nós também estamos, né? Nós pais, avós, nós avós, todos estamos em situação de aprender a conviver. Isso é diário. E é muito bom, foi muito bom esse quarto encontro. Vamos pensar no quinto, no sexto e quantos mais venham. É um agradecimento muito grande a acho que cortou. Disponibilidade, agradecimento. Nós todos compomos um grupo, não é? Um grupo de curiosos de como educar. Então, até a próxima. Eu acho que a gente pode fazer um momento difícil que é a despedida, né? Dizer até a próxima. Tá bom? Eu queria agradecer, gente, pela oportunidade, por todo mundo ficar aqui ouvindo, pelo feedback. Estou super aberta. Se alguém não concordou com alguma coisa, se alguém teve uma dúvida, para falar comigo depois, a gente conversa. Tem lá o Instagram, tem o meu WhatsApp, pode pegar o meu e-mail com a Flavinha. Adoro trocar sobre isso, adoro aprender. Também estou aprendendo, também sou mãe. Também atuo com crianças, né? São 10 anos encontrando com pais diferentes, com pensamentos diferentes, famílias diferentes, e a gente nunca para de aprender. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de falar aqui, dizer que estou sempre aberta para a gente conversar mais. É uma conversa, né? Não estou aqui no papel de ensinar ninguém a ser mãe e pai, porque isso é único. Cada um vai ser da sua própria forma. Muito bom. Muito obrigada, Morgana. Obrigada a todos. Obrigada. Assim que tivermos os próximos encontros, a gente compartilha com todos. Todos são bem-vindos. Isso aí. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Estamos aqui aprendendo. Boa noite. Muito obrigada. Até outra hora. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, mãe do Francisco. Professora do Francisco, hein? Aurora. Aurora. Em breve a Aurora também vai estar matriculada aí, acabando a pandemia. Muito bom em nome do CEP, muito obrigada. Foi lindo. Até a próxima. Tchau, Beijo, gente. Um beijo. Tchau, Beijo, obrigada.